Meu nome é Amélia Richardson, 35 anos, e fiquei paralisada na calçada, olhando para meus pertences espalhados pelo gramado bem cuidado como se fossem entulhos sem valor. Depois de 15 anos de casamento, Thomas simplesmente me jogou fora enquanto eu visitava minha avó moribunda. O que ele não sabia era que eu vinha me preparando para essa traição há anos. A casa que ele pensava ser nossa única propriedade? Apenas uma peça do quebra-cabeça. As contas conjuntas que ele controlava? Iscas. Enquanto chamava um Uber, sorri. Que comecem os jogos. Antes de continuar minha história, estou curiosa, de onde você está assistindo hoje? Traição familiar como essa acontece em todos os lugares, não é mesmo? Se a minha história de vingança calculada contra a cruel traição do meu marido ressoa com você, por favor, clique em curtir. Levei anos para criar coragem para compartilhar essa jornada, e seu apoio significa tudo. Inscreva-se para acompanhar minha trajetória, desde ser jogada no gramado até resgatar meu poder de maneiras que meu marido nunca imaginou. Visto de fora, Thomas e eu tínhamos o casamento perfeito. Ele era um cirurgião ortopédico bem-sucedido no Memorial Hospital, com uma renda anual de 7 dígitos, respeitado pelos colegas e adorado pelos pacientes. Eu era a esposa que o apoiava e que estava ao seu lado desde o nosso segundo ano na Northwestern. Todos invejavam nossa vida juntos em nossa casa colonial de 5 quartos em Glen Haven Estates. A realidade a portas fechadas contava uma história diferente. Nós nos conhecemos durante um evento beneficente na universidade quando eu tinha 19 anos. Thomas, com seu sorriso perfeito e planos ambiciosos, me conquistou. Eu cursava finanças enquanto ele cursava medicina. Aqueles primeiros anos foram mágicos. Eu o questionava para as provas enquanto ele me trazia café durante minhas sessões de estudo noturnas. Conversamos sobre construir um império juntos. Parceiros em pé de igualdade, ele disse. Quando ele foi aceito na faculdade de medicina, aceitei empregos extras para nos sustentar, acreditando no nosso sonho em comum. Você está investindo no nosso futuro, ele dizia, beijando minha testa. Quando eu estiver estabelecido, você nunca mais precisará se preocupar com dinheiro. Formei-me com honras e consegui um cargo na Meridian Financial Planning. Minha carreira inicialmente prosperou. Aos 26 anos, eu gerenciava carteiras para clientes de alto patrimônio, e meu chefe estava me preparando para uma sociedade. Então, Thomas concluiu sua residência e ingressou em um consultório particular exclusivo. Tudo mudou. A esposa do Dr. Richardson não pode trabalhar 60 horas por semana, insistiu ele. As esposas dos meus colegas gerenciam nossa agenda social. Fica ruim para mim quando você não está disponível. No começo, resisti. Trabalhei duro demais para desistir da minha carreira. Não é desistir. É evoluir. Além disso, não precisamos mais da sua renda. Gradualmente, reduzi meu horário, depois me tornei consultora e, por fim, trabalhei apenas com alguns clientes selecionados. Enquanto isso, nossas obrigações sociais se multiplicavam, galas beneficentes, eventos para arrecadar fundos em hospitais, eventos em clubes de campo. Tornei-me a companheira perfeita do Thomas. O controle se estendia para além da minha carreira. Thomas insistia em cuidar das nossas finanças, alegando que eu era muito emotiva em relação a dinheiro, apesar da minha experiência profissional. Ele analisava minhas compras enquanto gastava milhares em equipamentos de golfe sem discutir. Meu guarda-roupa precisava atender aos seus padrões. Esse vestido te deixa com uma aparência desleixada. Meus colegas vão achar que não consigo te sustentar. Amigos desapareceram lentamente da minha vida. Jéssica era muito negativa. Ryan estava obviamente dando em cima de você. Minha colega de quarto da faculdade, Kristen, era uma má influência com suas conversas sobre divórcio. Um por um, meu sistema de apoio evaporou. Só percebi isso acontecer quando fiquei isolada. Thomas tinha construído uma gaiola linda, e eu o ajudei a construí-la. A primeira rachadura na fachada surgiu há 4 anos. Uma notificação de mensagem de texto acendeu em seu celular enquanto ele estava no chuveiro. A remetente era Brooke N., com uma prévia da mensagem: mal posso esperar para sentir suas mãos em mim novamente. Meu estômago embrulhou. Eu disse a mim mesma que era inocente. Brooke era enfermeira em seu consultório. Eles trabalhavam juntos.
A mensagem poderia ter sido sobre o caso de um paciente. Mas então vieram despesas inexplicáveis, conferências médicas de fim de semana que não puderam ser verificadas, noites no hospital que não correspondiam à agenda de cirurgias que eu podia consultar online. O cheiro de um perfume desconhecido, batom numa gola que não era do tom que eu usava, recibos de hotel no bolso do Westlake Grand, a 15 minutos da casa dela. Thomas ficou cada vez mais crítico. Minha comida era sem graça. Eu tinha engordado. Eu não era interessante o suficiente em jantares. Quando mencionei terapia de casal, ele riu. Você está sendo paranoico. É por isso que médicos nunca se casam com outros médicos. O conhecimento médico também torna as pessoas hipocondríacas em relação aos seus relacionamentos. A mãe dele, Eleanor, era minha crítica mais severa e minha sombra constante. Smith, que nunca havia trabalhado um dia sequer na vida, morava a 20 minutos de distância e aparecia em nossa casa regularmente sem avisar. Amélia, querida, essa caçarola está um pouco seca, não é? O Thomas sempre adorou minha receita com creme de leite. Essas calças não te favorecem, querida. O Thomas trabalha muito. Ele merece voltar para casa e encontrar uma esposa que se esforce. O Thomas nunca me defendeu. Ela tem boas intenções, dizia ele. Ela só quer o melhor para nós. A irmã dele, Madison, era diferente. Durante um raro momento a sós, num churrasco em família, 3 anos atrás, ela me encurralou na casa da piscina. Ele está fazendo de novo, sussurrou ela, olhando por cima do ombro. Fazendo o quê? A mesma coisa que fez com a Heather. Eu congelei. Quem é Heather? Os olhos de Madison se arregalaram. Ele nunca te contou. A ex-mulher dele antes de você. Eles foram casados por 2 anos, durante os primeiros dias da faculdade de medicina dele. Ela pagou a mensalidade dele. Depois, ele a dispensou sem nada. Antes que ela pudesse continuar, Thomas apareceu, passando um braço possessivo em volta da minha cintura. Madison recuou e ele me guiou para longe. O que foi aquilo? Perguntei. Nada importante. Madison sempre tenta criar um drama. Naquela noite, fiquei acordada ao lado dele, observando seu rosto adormecido. Com quem eu realmente havia me casado e do que ele era capaz? Apesar dessas dúvidas, mantivemos nossa imagem perfeita. No Glen Haven Country Club, éramos o casal de ouro. Em eventos hospitalares, as esposas dos médicos me pediam conselhos sobre decoradores e fornecedores de buffet. Em eventos comunitários, fazíamos doações generosas e posávamos para fotos. Por trás do meu sorriso, eu catalogava evidências e calculava riscos. Algo no comportamento de Thomas havia mudado. Ele estava garantindo sua posição e seus bens. Descobri que um acordo pré-nupcial que eu havia assinado havia sido modificado por um acordo pós-nupcial durante uma enxurrada de documentos que ele me fez assinar quando refinanciamos nossa casa. Minhas suspeitas aumentaram quando ele começou a sugerir que eu não precisava de minhas próprias contas financeiras. Por que não consolidar tudo? É mais eficiente. Sorri e assenti, desempenhando o papel de esposa confiante, enquanto silenciosamente reconhecia a armadilha que estava sendo armada. Thomas estava se preparando para me deixar sem nada, e ele achou que eu era ingênua demais para prever isso. O momento definitivo que transformou a suspeita em ação aconteceu há 3 anos. Ao revisar nossas declarações de imposto de renda, Thomas sempre me fazia assinar sem ler, notei discrepâncias. Renda significativa estava faltando e havia deduções de imposto predial em endereços que eu não reconheci. Apenas imóveis de investimento por meio da minha empresa médica, explicou ele, com desdém. O contador cuida de tudo isso. Nada com que você precise se preocupar. Mas eu me preocupei. Comecei a tirar fotos de documentos financeiros com meu celular enquanto ele estava no trabalho. Criei pastas protegidas por senha e as armazenei em várias contas na nuvem. Eu precisava de comprovantes dos nossos bens conjugais antes que eles desaparecessem misteriosamente. O destino interveio 2 meses depois na Nordstrom. Eu estava pegando um terno que Thomas tinha ajustado quando uma mulher se aproximou de mim no estacionamento. Você é Amélia Richardson, não é? Ela perguntou. Atraente, 40 e poucos anos, com olhos cansados. Sim. Eu te conheço. Não, mas eu te conheço.
Sou Ritter Collins, a primeira. Os empréstimos estavam somente em seu nome. A pequena casa inicial deles havia sido vendida, com Thomas recebendo o dinheiro como pagamento por seus sacrifícios de carreira. Ele a deixará sem nada além de dívidas. Ele é charmoso e brilhante, disse Ritter, mexendo seu café intocado, mas ele vê relacionamentos como transações. Quando seu valor para ele diminui, ou ele encontra uma opção melhor, ele a descarta sem remorso. Naquela noite, procurei advogados de divórcio especializados em casos de alto patrimônio e encontrei Sofia Ramírez. Seu site apresentava depoimentos de clientes que enfrentaram situações semelhantes. Marquei uma consulta e paguei a taxa de consulta em dinheiro. O escritório de Sofia era discreto, localizado em um arranha-céu no centro da cidade. Ela me ouviu sem me julgar enquanto eu expunha minhas suspeitas. Você é mais inteligente do que a maioria que me procura, disse ela quando terminei. Eles esperam até serem trancados do lado de fora de casa com cartões de crédito congelados. Se você estiver certa sobre seu marido, precisamos agir com cuidado. Reunir provas sem alertá-lo é fundamental. Ela forneceu uma lista de verificação, documentar todos os bens, garantir a documentação pessoal, estabelecer crédito independente, abrir contas separadas e construir uma reserva financeira. O mais importante é manter a fachada. O elemento surpresa é sua única vantagem contra alguém como seu marido, alertou. Assim que ele souber que você está se preparando para ir embora, ele agirá rapidamente para cortar os recursos. Naquela noite, criei uma conta de e-mail segura e comecei minha vida dupla. Entrei em contato com minha avó, que sempre manteve a independência financeira, apesar da riqueza do meu avô. Ela me transferiu $20.000 da conta pessoal dela, dinheiro que meu avô desconhecia. Toda mulher precisa de um fundo, ela me disse sem rodeios. Tenho um há 60 anos. Nunca precisei, graças a Deus. Mas ele me deu a segurança para expressar minha opinião. Abri contas em um banco que Thomas nunca utilizou, usando meu endereço comercial para correspondência. Desviei pequenas quantias da minha herança pessoal que haviam permanecido em meu nome, convertendo-as em dinheiro e depositando-as em minhas novas contas. Meu histórico financeiro se mostrou inestimável. Rastreei os investimentos ocultos de Thomas por meio de registros públicos, buscas e monitoramento cuidadoso de nossa correspondência. Descobri contas offshore nas Ilhas Cayman. Uma propriedade de férias em Aspen estava registrada em nome de sua mãe, mas paga com fundos conjugais. Um barco registrado em nome de seu consultório médico era, na verdade, nosso iate pessoal, efetivamente escondido dos bens conjugais. A descoberta mais significativa foi uma empresa de fachada chamada Meridian Medical Holdings, que possuía vários imóveis comerciais. Thomas vinha desviando uma renda substancial para essa entidade há anos. De acordo com nossas declarações de imposto de renda, essa empresa não existia. 14 meses após o início da minha investigação, eu havia mapeado uma impressionante rede de ativos ocultos, totalizando mais de $12 milhões, dinheiro que eu legalmente tinha direito como cônjuge em nosso estado de distribuição equitativa. A fase seguinte exigiu mais ousadia. Usando uma LLC anônima chamada Contingency Property Investments, comprei uma bela casa em estilo Craftsman em Lakewood, a 48 quilômetros da nossa residência principal. A casa de 4 quartos ficava em um terreno arborizado com um riacho atravessando o quintal, exatamente o tipo de casa que eu sempre quis, mas que Thomas descartava por ser rústica demais. Mobiliei aos poucos, alegando doar móveis antigos para a caridade, quando, na verdade, os levei para minha casa secreta. Instalei um sistema de segurança de última geração. Plantei um jardim. Criei um escritório em casa. Construí a vida que Thomas me impediu de ter. Para explicar minhas ausências frequentes, contei a Thomas que estava sendo voluntária em um programa de educação financeira para mulheres. Ele aprovou, vendo isso como mais uma credencial social. Bom para as aparências, observou, sem nunca pedir detalhes. Fiz amizade com meus novos vizinhos sob o pretexto de ser administradora de um proprietário de fora do estado. Leslie e Mark Jackson, moradores da casa ao lado, me convidavam para churrascos na vizinhança. Grace Peterson, do outro lado da rua, compartilhava dicas de jardinagem. Eles se tornaram a comunidade autêntica que eu sentia falta. Profissionalmente, eu também estava me reconstruindo. Mantive uma pequena base de clientes da minha antiga empresa, trabalhando remotamente sem o conhecimento do Thomas.
reformei minha marca como consultora financeira independente, especializada em independência financeira feminina. A ironia não passou despercebida. Viver essa vida dupla me custou um preço emocional. Algumas noites, eu me deitava ao lado de Thomas, me perguntando se eu havia criado problemas em um casamento que, de resto, seria bem-sucedido. Então, ele fazia um comentário cortante, ou eu descobria outro golpe financeiro, e minha determinação se fortalecia. Eu documentava tudo meticulosamente. Sofia revisava minhas evidências mensalmente, me ajudando a construir o que ela chamava de um caso incontestável. Quando damos entrada, perguntei durante nosso terceiro encontro. Não damos, ela respondeu. Esperamos que ele dê o primeiro passo. Deixe-o pensar que a ideia é dele. Deixe-o acreditar que você não está preparada. A satisfação temporária de dar entrada primeiro não compensa a vantagem estratégica de pegá-lo desprevenido. Então, esperei, mantendo meu papel de esposa perfeita de médico enquanto me preparava secretamente para a inevitável traição. Eu não estava apenas elaborando um plano de fuga financeira. Eu estava criando uma vida inteiramente nova da qual Thomas nada sabia. A ligação veio numa noite chuvosa de terça-feira de abril. Thomas estava participando de uma conferência médica em Chicago, que eu sabia que, na verdade, era um fim de semana com broke no Four Seasons, pelos alertas de cartão de crédito que eu ainda recebia. Eu estava sozinha quando a enfermeira do hospício ligou falando da minha avó, Diana. Os médicos deram a ela de 2 a 3 semanas, explicou a enfermeira gentilmente. Ela está perguntando por você. Diana Harrison me criou depois que meus pais morreram em um acidente de carro quando eu tinha 12 anos. Ela era mais mãe do que avó, e a ideia de morrer sozinha era insuportável. Quando Thomas voltou, bronzeado, apesar da suposta reunião ser em um ambiente fechado, contei a ele sobre o estado de Diana. Preciso ir vê-la hoje. Ele franziu a testa, verificando a agenda no celular. Temos a festa de gala do hospital no próximo fim de semana. O chefe da cirurgia perguntou especificamente sobre você. Minha avó está morrendo, Thomas. Hospitais são lugares deprimentes, Amélia. Ela provavelmente nem vai saber que você está lá. Mande flores e dinheiro para as enfermeiras darem atenção extra a ela. Olhei para ele, vendo com perfeita clareza o homem com quem eu havia me casado. Eu vou. Volto para a festa, se possível. Seu maxilar se contraiu. Foi por isso que sua carreira estagnou, sabe? As decisões emocionais se sobrepuseram às lógicas. Fiz as malas naquela noite. Enquanto eu dobrava as roupas na mala, Thomas encostou-se no batente da porta. Se você insiste em ir, pelo menos seja rápido, no máximo uma semana, e ligue para Eleanor para cuidar dos preparativos da festa de gala se você não voltar. Assenti, sem confiança em mim mesma para falar. Antes de sair, guardei cópias dos nossos extratos financeiros mais recentes no meu cofre secreto no chão e transferi mais $50.000 para minha conta secreta, só por precaução. Diana morava em uma pequena comunidade à beira de um lago no norte de Michigan. O asilo tinha vista para a água, e seu quarto estava banhado pela luz da primavera quando cheguei. Ela parecia menor do que eu me lembrava, sua estrutura outrora imponente diminuíra, mas seus olhos estavam tão aguçados como sempre. Bem, você finalmente escapou dele, disse ela em vez de me cumprimentar, estendendo a mão para mim. Beijei sua bochecha fina como papel ou é só temporário. Eu volto depois. Ela dispensou minhas palavras com um gesto. Sente-se e me diga a verdade, pelo menos uma vez. Ele ainda controla todos os aspectos da sua vida? Você ainda finge ser feliz? Por 15 anos, mantive a ilusão do meu casamento perfeito com todos, inclusive com Diana. Algo em sua franqueza, combinado com a consciência de que nosso tempo era limitado, rompeu minha fachada. Contei tudo a ela: a infidelidade de Thomas, o golpe financeiro, meus preparativos secretos, a casa em Lakewood, as provas que eu havia reunido. Assim que comecei, não consegui mais parar. As palavras jorraram como água por uma represa rompida. Diana ouviu sem interromper, concordando ocasionalmente. Quando terminei, ela me surpreendeu com uma risada. Você é minha neta, afinal. Eu estava começando a me perguntar. Ela estendeu a mão para o copo d'água e eu a ajudei a beber pelo canudo. Fui casada com seu avô por 52 anos, continuou.
A maioria das pessoas achava que tínhamos o casamento perfeito. A verdade? Ele me traiu com a secretária por 3 décadas. Eu soube depois do primeiro ano. Por que você ficou? Era uma época diferente. O divórcio não era uma opção para mulheres como eu. Mas eu não era burra. Ela deu um leve sorriso. Abri minhas próprias contas, investi minha mesada, comprei imóveis em meu nome de solteira. Quando completamos 30 anos de casamento, eu tinha mais dinheiro do que ele, tudo escondido. Ela me instruiu a abrir a gaveta do criado mudo. Dentro, havia um estojo de couro para joias. Os diamantes que ele me deu de aniversários e datas comemorativas, explicou ela enquanto eu levantava a tampa, além do que eu mesma comprei com meus fundos secretos. Mande avaliá-los quando chegar em casa. Eles valem milhões. Já alterei meu testamento para ignorar o fundo que seu avô estabeleceu. Tudo vai diretamente para você. Olhei para a coleção reluzente. Não posso levar isso. Você pode, e vai levar. Considere isso a contribuição da sua avó para o seu fundo. Sua linguagem se tornou mais colorida à medida que seu estado piorava. Mas, Amélia, me escute. O dinheiro, a casa, as evidências, são apenas ferramentas. A força para ir embora, isso tem que vir de dentro de você. Nas 2 semanas seguintes, à medida que o estado de Diana se deteriorava, tivemos as conversas que deveríamos ter tido anos antes. Ela me contou sobre seus próprios arrependimentos. Eu era financeiramente independente, mas emocionalmente aprisionada, admitiu. Fiquei tempo demais por orgulho e aparência. Eu deveria ter ido embora e encontrado a verdadeira felicidade. Ela me fez prometer que daria uma olhada em um baú no sótão dela antes de ir embora. Há diários. Leia-os. Aprenda com os meus erros. Os diários revelavam uma mulher brilhante que havia sublimado seus próprios sonhos para sustentar a carreira e o ego do meu avô. Apesar de seu império financeiro secreto, ela viverá uma vida de concessões emocionais. Em seus últimos dias, Diana oscilava entre a lucidez e a lúcida. Em um momento de lucidez, ela apertou minha mão com uma força surpreendente. Às vezes, a coisa mais forte é ir embora, sussurrou. Não espere até que seja tarde demais para viver sua vida real. Ela morreu em paz 3 dias depois, comigo segurando sua mão. Fiquei para o funeral e depois passei 2 dias vasculhando a casa dela. No baú do sótão, embaixo dos diários, encontrei mais joias, títulos ao portador e documentação de propriedades que eu não sabia que ela possuía. Durante esse tempo, as ligações de Thomas tornaram-se cada vez mais raras e frias. Ele fazia perguntas superficiais sobre os preparativos do funeral, mas estava mais preocupado se eu voltaria para a festa de gala no hospital. Eleanor interveio, mas não é a mesma coisa, reclamou. O Dr. Winters mencionou especificamente a sua ausência. No meu último dia em Michigan, não consegui falar com o Thomas. O telefone dele caiu direto na caixa postal e ele não respondeu às mensagens. Inquieta, liguei para nossa vizinha Raquel, sob o pretexto de verificar a entrega de uma encomenda. Ah, parece que está tudo bem por aí, disse ela, hesitante. Tem um Range Rover preto estacionado na entrada da garagem há alguns dias. Achei que você soubesse. 1 hora depois, ela me mandou uma foto do veículo com a legenda: só para você saber, não queria falar por telefone, mas achei que você deveria saber. Reconheci o carro imediatamente. Era da Brooke. Reservei um voo para casa na manhã seguinte, um dia antes do previsto. Durante a viagem, uma estranha calma tomou conta de mim. Durante 3 anos, eu me preparei para este momento. Agora ele havia chegado, e em vez de medo ou raiva, eu senti apenas prontidão. O táxi me deixou no final da nossa entrada circular. De longe, tudo parecia normal. Então eu vi pilhas de roupas, livros e itens pessoais espalhados pelo nosso gramado imaculado. Meus pertences jogados fora como lixo. As fechaduras tinham sido trocadas. Fiquei imóvel, olhando para a cena surreal à minha frente. Minhas roupas estavam pisoteadas na grama parada. Livros que colecionei ao longo de décadas jaziam abertos, com as páginas esvoaçando ao vento. Álbuns de fotos, com o conteúdo parcialmente derramado, revelavam vislumbres de tempos mais felizes, agora manchados pela traição. Até o relógio antigo da minha avó,
presente de casamento, fora jogado descuidadamente para o lado, com o vidro estilhaçado. Quando dei um passo à frente, a porta da frente se abriu. Thomas surgiu, com o braço em volta de uma mulher loira e esguia que reconheci imediatamente, Brooke, sua enfermeira. Ela estava usando meu hobby de seda favorito. Ah, você voltou, disse Thomas, em um tom casual, como se estivesse comentando sobre o tempo. Seu timing é inconveniente, como sempre. Encontrei minha voz. O que é isso? Isso, ele gesticulou amplamente para o gramado, é a conclusão natural do nosso acordo. Você abandonou suas responsabilidades quando eu mais precisei. Eu simplesmente acelerei o inevitável. Brooke pelo menos teve a decência de parecer desconfortável, puxando o cinto do hobby. Eu estava enterrando minha avó, eu disse baixinho. Thomas deu de ombros. E eu também tenho estado ocupado. Os papéis do divórcio estão em algum lugar naquela pilha. Considere-se servido. Ele sorriu, o mesmo sorriso encantador que um dia fez meu coração disparar. Não se preocupe com o acordo pós-nupcial. Meu advogado me garante que é infalível. Você receberá sua mesada para roupas durante o ano, que deve ser suficiente até que encontre um acordo alternativo. Atrás deles, uma terceira figura surgiu, Eleanor, a mãe de Thomas. Ela observava a cena com indisfarçável satisfação. Eu sempre disse a Thomas que você não era adequado, disse ela, com os lábios perfeitamente delineados quase sem se mexer. Uma mulher que abandona o marido por quase 3 semanas não tem o direito de se chamar de esposa. Notei movimentação atrás das cortinas nas casas vizinhas. Nossa comunidade de médicos, advogados e executivos prosperava com escândalos, desde que acontecessem com outras pessoas. Agora eu estava entretendo a todos. Vou precisar do meu passaporte e da certidão de nascimento, disse calmamente. Também da caixa de joias azul da minha avó. Thomas riu. Já reivindicado como propriedade conjugal para avaliação. Afinal, qualquer coisa adquirida durante o nosso casamento está sujeita à divisão, embora no seu caso, divisão signifique 0. Ele olhou para o relógio. Você tem 30 minutos para coletar o que puder antes que eu chame a polícia para denunciar invasão de propriedade. Mantive a compostura, embora minhas mãos tremessem um pouco enquanto eu começava a reunir documentos essenciais das pilhas espalhadas. Anos de planejamento me prepararam para aquele momento, mas a humilhação pública ainda me incomodava. Enquanto eu separava meus pertences, Thomas observava da varanda, ocasionalmente sussurrando para Brooke ou aceitando um drink da mãe. Eles estavam apreciando o espetáculo, o poderoso médico fazendo justiça à sua esposa ingrata. Encontrei os papéis do divórcio enfiados dentro do meu romance favorito. A data do pedido era 4 dias atrás, enquanto eu estava no funeral da minha avó. Dobrei-os cuidadosamente e guardei-os na bolsa sem ler mais. Meu celular vibrou com uma mensagem de Sofia, contas conjuntas esvaziadas há 20 minutos. $347.221 transferidos para a conta particular dele. Documentado. Mais uma peça no quebra-cabeça da traição de Thomas. Continuei coletando metodicamente meus pertences mais importantes, documentos legais, fotos insubstituíveis, relíquias de família que haviam escapado à avaliação gananciosa de Eleanor. Uma SUV prateada parou no meio-fio e Madison, irmã de Thomas, apareceu. Ao contrário dos outros, ela se aproximou de mim diretamente, ajoelhando-se para ajudar a juntar as fotos espalhadas. Sinto muito, sussurrou. Ele está planejando isso há semanas. Eu tentei te avisar. A voz de Thomas ecoou da varanda. Madison, família apoia família. Suba aqui imediatamente. Ela apertou minha mão antes de voltar para casa, me deixando sozinha com os destroços do meu casamento. Quando minhas malas estavam cheias com o que eu podia salvar, chamei um Uber. Thomas deu um sorriso irônico, claramente acreditando que me deixará sem teto e desamparada. Mal sabia ele que eu estava indo para um depósito onde guardaria esses itens antes de me mudar para minha casa secreta totalmente mobiliada. Acabou o tempo, anunciou Thomas, com o telefone na mão. Devo chamar a polícia agora ou você prefere ir embora com a dignidade intacta? Olhei para o trio na varanda, Thomas, Brooke e Eleanor, e senti um momento de absoluta clareza. Eles achavam que aquele era o fim da minha história. Na verdade, era só o começo. Não precisa da polícia, respondi, com a voz firme.
Tenho tudo o que vim buscar. Quando meu Uber chegou, virei-me para trás uma última vez. Ah, e Thomas, talvez seja melhor você verificar seu e-mail do hospital. A diretoria enviou uma mensagem interessante esta manhã. Algo sobre uma auditoria interna nas práticas de cobrança médica. Sua expressão presunçosa vacilou ligeiramente, a primeira rachadura em sua fachada perfeita. Eu já estive exatamente onde você está agora, assistindo a tudo isso e me perguntando como alguém sobrevive a uma traição tão pública. No momento em que pisei naquele gramado, me senti tão sozinho. Se você já sofreu uma traição familiar ou viu alguém que você ama ser maltratado, conhece esse sentimento de vazio. Eu adoraria saber nos comentários se você já presenciou um drama familiar semelhante e como ele foi resolvido. Esta história continua com reviravoltas inesperadas que ainda estou processando até hoje. Do depósito, liguei para Sofia, que imediatamente combinou de me encontrar em seu escritório. Isso é realmente perfeito, disse ela, revisando o pedido de divórcio. Ele está tão confiante em seu acordo pós-nupcial que tem sido descuidado. Muito descuidado. Ela me mostrou os documentos do processo. Thomas havia falsificado declarações financeiras, omitindo os bens e contas que eu havia descoberto. Ele também alegou que eu havia abandonado o casamento, usando a doença da minha avó como prova das minhas prioridades egoístas. Isso é fraude contra o tribunal, explicou Sofia, com os olhos brilhando. Os juízes odeiam ser enganados ainda mais do que odeiam cônjuges que escondem bens. Formulamos nossa estratégia de resposta imediata. Sofia entraria com um pedido de emergência para pensão alimentícia temporária e uso exclusivo da casa conjugal, com base em despejo indevido. Ela também notificaria o tribunal sobre os bens ocultos, solicitando o congelamento imediato. Não esperem voltar para casa, alertou. Isso é apenas uma jogada estratégica para perturbá-lo. O verdadeiro objetivo é garantir sua situação financeira enquanto preparamos nossa resposta abrangente. Assenti, sentindo-me estranhamente distante. A casa nunca fora realmente meu lar, apenas mais uma vitrine do sucesso de Thomas. Onde você vai ficar esta noite? Perguntou Sofia, com preocupação evidente na voz. Sorri pela primeira vez naquele dia. Já tenho alguns preparativos. Fiz o check-in no Westlake Grand Hotel, o mesmo hotel onde Thomas conduzia seus negócios usando dinheiro e um cartão de crédito que Thomas desconhecia. Por uma noite, enquanto finalizava os preparativos na minha casa secreta, pedi serviço de quarto e tomei um longo banho, permitindo-me processar os acontecimentos do dia. Thomas ligou várias vezes naquela noite, cada vez mais irritado por eu não estar implorando para voltar para casa. Deixei as ligações caírem na caixa postal, ouvindo suas mensagens passarem de uma satisfação presunçosa para uma irritação confusa. Onde você está hospedada? Eleanor disse que nenhum dos seus amigos teve notícias suas. O banco ligou sobre atividade incomum na sua conta pessoal. O que você andou fazendo? Meu advogado disse que você contratou Sofia Ramírez. Esse é um erro caro que você não pode se dar ao luxo de cometer. Sua mensagem final foi reveladora: você está se envergonhando, Amélia. Volte para casa e podemos discutir uma separação mais digna. Essa fase rebelde está abaixo de você. Ele ainda acreditava que eu iria quebrar, que sem o seu apoio financeiro, eu não teria escolha a não ser aceitar seus termos. Esse mal-entendido fundamental sobre quem eu havia me tornado seria a sua ruína. Na manhã seguinte, encontrei-me com um consultor de segurança na minha casa em Lakewood. Atualizamos o sistema para incluir sensores de movimento, câmeras com visão noturna e alarmes silenciosos conectados diretamente à polícia local. Eu não ia arriscar com o temperamento de Thomas quando ele descobrisse minha farsa. À tarde, eu havia me mudado oficialmente para minha casa secreta. Ao desempacotar os poucos pertences recuperados entre os móveis cuidadosamente selecionados que havia selecionado ao longo dos últimos 3 anos, senti uma estranha sensação de retorno ao lar. Esta casa representava a mulher que eu havia me tornado em segredo, forte, independente e preparada. Fiquei na cozinha, passando a mão pela bancada de açougueiro que eu mesma havia instalado, e tomei uma decisão. Eu não seria definida pela traição de Thomas. Este não era apenas um esconderijo. Era onde eu começaria minha vida de verdade. Minha primeira manhã na casa de Lakewood amanheceu com uma paz inesperada. Pela primeira vez em 15 anos, acordei sem ansiedade de atender às expectativas de Thomas.
Sem roupa perfeitamente passada para escolher, sem café da manhã elaborado para preparar, sem maquiagem meticulosamente aplicada para garantir que eu estivesse apresentável. Em vez disso, sentei-me no meu deck dos fundos com café, observando a luz do sol filtrar-se pelas árvores enquanto planejava meus próximos passos. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Sofia, audiência de emergência marcada para sexta-feira. Fique indisponível até lá. Passei o dia ativando o que chamei de plano de emergência. Lancei oficialmente a Richardson Financial Solutions, a empresa de consultoria que vinha construindo discretamente há anos. Meu site entrou no ar, apresentando minhas credenciais e serviços especializados para mulheres que buscam independência financeira. Ativei contas profissionais de mídia social que haviam sido criadas meses antes, mas que permaneceram privadas até então. Em poucas horas, ex-colegas estavam compartilhando meu anúncio, e 3 clientes em potencial entraram em contato para consultas. A base que eu havia construído em segredo já estava dando frutos. Enquanto isso, Thomas se descontrolava. Minha vizinha, Raquel, mandou uma mensagem dizendo que a polícia tinha visitado nossa casa em Glen Haven, respondendo a uma chamada de perturbação doméstica. Mais tarde, ela relatou que Thomas tinha sido visto jogando coisas no carro à meia-noite, visivelmente embriagado. Eleanor começou a ligar para amigos em comum, inventando que eu havia sofrido um colapso nervoso após a morte da minha avó. Várias mensagens preocupadas apareceram no meu celular, oferecendo apoio para minha crise de saúde mental. Não respondi a nenhuma delas. No terceiro dia, Madison entrou em contato por meio de uma conta de e-mail recém-criada. Estão te procurando por toda parte. Mamãe contratou um detetive particular. Cuidado. Podemos nos encontrar? Sugeri uma cafeteria a 2 cidades de distância, tomando precauções para não ser seguida. Madison chegou de óculos escuros e boné de beisebol, olhando nervosamente ao redor do café. Ele está obcecado em te encontrar, disse ela sem preâmbulos. Ele não consegue entender como você desapareceu. Sem rastros de cartão de crédito, sem cadastro em hotel, sem contratos de aluguel de apartamento. O investigador particular está verificando abrigos para moradores de rua agora. Tomei um gole do meu café com leite calmamente. E por que você está me contando isso? Madison tirou os óculos escuros, revelando os olhos vermelhos de tanto chorar. Porque eu sei do que ele é capaz, do que os dois são capazes. Ela compartilhou detalhes que eu desconhecia, como Thomas e Eleanor haviam sistematicamente afastado o pai até que ele transferisse seus interesses comerciais para Thomas antes de sua morte, como eles haviam manipulado o fundo fiduciário de Madison, deixando-a financeiramente dependente deles, como Thomas havia destruído a carreira de um colega que questionava suas práticas de cobrança. Apesar de tudo, senti uma onda de pena. Por que você está me contando isso? Porque eu encontrei algo que você deveria ver. Ela deslizou um telefone sobre a mesa. O segundo telefone dele. Aquele que nem Eleanor conhece. A senha é a sua data de aniversário. O conteúdo era pior do que eu imaginava: mensagens de texto coordenando a venda de medicamentos prescritos, fotos de prontuários de pacientes com informações do plano de saúde, um sistema de contabilidade paralelo mostrando pagamentos em dinheiro por medicamentos desviados de um hospital. Ele estava vendendo analgésicos prescritos, explicou Brooke, usando seu acesso para prescrever medicamentos para pacientes inexistentes e, em seguida, vendendo os medicamentos por meio de alguém do hospital. Isso ia além de fraude financeira. Era uma atividade criminosa que colocava os pacientes em risco e violava todos os padrões éticos da medicina. Por que me dar isso? Perguntei. Você mesma pode levar à polícia. Os olhos de Brooke se encheram de lágrimas. Ele me contou o que aconteceu com a última enfermeira que relatou preocupações sobre ele. Ela perdeu a licença, a reputação, tudo. Ele disse que faria o mesmo comigo. Ela se levantou para ir embora. Vou voltar para o Oregon amanhã. Minha irmã comprou a passagem. Por favor, espere alguns dias antes de usar qualquer coisa disso. Copiei as provas antes de devolver o telefone, prometendo protegê-la como minha fonte. Embora não tivesse nenhuma simpatia pelo papel dela na destruição do meu casamento, eu entendia que ela também havia sido manipulada por um predador mestre. Ao longo do mês seguinte, executei meu plano metodicamente.
Cancelei todos os cartões de crédito conjuntos, cancelei meus planos de saúde compartilhados e me desvinculei formalmente do clube que Thomas tanto valorizava para as redes sociais. Cada cancelamento era uma pequena parte de uma estratégia maior para desmantelar a vida que ele havia construído. O efeito foi imediato e satisfatório. Thomas teve sua entrada negada no Glen Haven Country Club depois que cancelei nossa filiação familiar, criando uma cena testemunhada por seus clientes mais importantes. Nosso status de doador conjunto na gala anual do hospital foi revogado depois que retirei minha contribuição, deixando-o com dificuldades para manter as aparências. Mais significativamente, enviei uma denúncia anônima ao escritório de conformidade do hospital sobre irregularidades no faturamento da clínica de Thomas. Isso desencadeou uma investigação interna que rapidamente se expandiu para incluir o monitoramento de receitas. O mundo cuidadosamente construído por Thomas estava desmoronando, e ele não fazia ideia de que eu era o arquiteto de sua destruição. Cada movimento era calculado, legal e devastador. Durante todo esse período, mantive minha nova vida em Lakewood. Meu negócio cresceu de forma constante, à medida que a notícia se espalhava entre mulheres que buscavam aconselhamento financeiro durante grandes transições de vida. Entrei para uma câmara de comércio local e me voluntariei em eventos comunitários. Plantei uma horta e adotei um cachorro resgatado chamado Charlie. Eu estava construindo conexões genuínas baseadas em quem eu realmente era, não em quem meu marido esperava que eu fosse. O investigador particular contratado por Thomas acabou descobrindo meu endereço em Lakewood por meio de registros de veículos. 6 semanas depois de me mudar, câmeras de segurança o flagraram examinando o perímetro da propriedade ao anoitecer. Ele retornou depois da meia-noite, tentando desativar uma câmera antes de tentar arrombar uma porta dos fundos. O alarme silencioso alertou a polícia, que chegou e encontrou Thomas, bêbado, exigindo entrar no esconderijo da esposa. A prisão resultante por tentativa de arrombamento e invasão virou manchete local, cirurgião renomado detido na residência da ex-esposa. Sofia imediatamente entrou com um pedido de medida protetiva, que foi concedida com base nas imagens de segurança e no boletim de ocorrência. Thomas foi proibido de se aproximar a menos de 150 metros de mim ou da minha propriedade. Sua vida profissional estava igualmente implodindo. O hospital o colocou em licença administrativa enquanto aguardava a investigação sobre práticas de cobrança. Vários pacientes foram transferidos para outros provedores após notícias levantarem dúvidas sobre sua conduta. Em uma contramedida desesperada, Thomas entrou com uma ação de emergência alegando que eu havia roubado informações médicas confidenciais e estava conduzindo uma campanha de difamação para prejudicar sua reputação. O juiz indeferiu o pedido, observando secamente que denúncias anônimas de conformidade eram protegidas por estatutos de denúncia, independentemente de sua fonte. Eleanor, talvez pressentindo a mudança de rumo, tentou uma abordagem diferente. Ela apareceu sem avisar no meu novo escritório no centro de Lakewood, impecavelmente vestida e carregando o que parecia ser um ramo de oliveira. Isso saiu do controle, começou ela, colocando sua bolsa de grife na minha mesa sem ser convidada. Thomas está sob tremendo estresse. A pressão arterial dele está preocupante. Talvez possamos chegar a uma solução amigável. Apontei para uma cadeira. Estou ouvindo. Um divórcio rápido e discreto. Divisão igualitária dos bens conhecidos. Você desiste de todas as outras alegações e investigações. Thomas mantém sua prática e reputação. Sorri educadamente. E por que eu concordaria com isso quando as evidências sugerem ativos substanciais ocultos e potencial atividade criminosa? A fachada serena de Eleanor cedeu um pouco. São acusações sérias e sem mérito. Tenha cuidado ao fazer declarações difamatórias. Tenho documentação sobre a Meridia Medical Holdings, respondi calmamente. As contas no exterior, a propriedade em Aspen comprada com pagamentos desviados de pacientes. Seu papel na gestão dessas transações. Seu rosto empalideceu. Você está blefando. Abri a gaveta da minha mesa e retirei uma pasta grossa. Registros financeiros tendem a deixar rastros, Eleanor, especialmente quando alguém os documenta há anos. Ela se levantou abruptamente. Você vai se arrepender dessa abordagem. Família protege família. Sim, concordei. Foi exatamente isso que Madison finalmente entendeu. A menção à traição da filha me atingiu profundamente. Eleanor pegou a bolsa com as mãos trêmulas.
Você virou minha própria filha contra mim com suas mentiras. Madison fez suas próprias escolhas depois de ver a verdade, assim como eu. Quando ela chegou à porta, acrescentei: os investigadores provavelmente vão querer falar com você sobre os registros de cobrança em breve. Sugiro que consulte seu próprio advogado em vez de compartilhar o de Thomas. 2 dias depois, Madison ligou para informar que Eleanor havia sofrido o que parecia ser um ataque de pânico e fora hospitalizada brevemente. Thomas me culpou diretamente, deixando mensagens de voz ameaçadoras que Sofia prontamente encaminhou ao promotor como violações da ordem de restrição. Ele está se autodestruindo, observou Sofia durante nossa reunião semanal de estratégia. É quando ele é mais perigoso. Fiquem atentos. Ela tinha razão. Apesar dos crescentes problemas legais, Thomas parecia obcecado em me punir em vez de salvar sua carreira e liberdade. Quando a pressão financeira não conseguiu me abalar, ele recorreu a atacar minha reputação. Antigos amigos relataram que ele estava espalhando boatos sobre instabilidade mental, uso de drogas e até infidelidade da minha parte. Mantive o silêncio, concentrando-me em construir minha nova vida e meu novo negócio. O contraste entre seu comportamento cada vez mais errático e meu profissionalismo calmo dizia muito para aqueles que assistiam ao divórcio. 6 meses depois de encontrar meus pertences no gramado, eu havia alcançado o que antes parecia impossível: independência completa de Thomas e da vida que ele havia construído ao nosso redor. Meu negócio estava prosperando. Minha casa estava segura e o processo de divórcio avançava a meu favor. A armadilha que eu havia armado com tanto cuidado estava se fechando, e Thomas havia caído nela de bom grado, cego à possibilidade de que a esposa que ele havia subestimado por 15 anos o tivesse enganado em todas as situações. A audiência de descoberta estava marcada para uma quarta-feira de manhã em outubro. Sofia e eu chegamos cedo, revisando nossa estratégia uma última vez antes de Thomas e sua equipe jurídica entrarem no tribunal. Lembre-se, ela sussurrou, deixe que ele a subestime. A arrogância dele é a nossa vantagem. Thomas parecia visivelmente debilitado desde nossa última audiência. Seu terno de grife pendia frouxo em seu corpo, e olheiras sombreavam seus olhos. Ele estava acompanhado por um novo advogado. Walter Simons havia se retirado do caso, alegando divergências profissionais com seu cliente. A juíza Coleman deu início à audiência, abordando as conclusões preliminares do perito forense nomeado pelo tribunal. O relatório do perito especial indica discrepâncias significativas entre as declarações financeiras do Dr. Richardson e os ativos documentados, observou ela, revisando o relatório. Particularmente preocupantes são as contas offshore estabelecidas durante o casamento, mas omitidas nos formulários de declaração. O novo advogado de Thomas, Jeffrey Barnes, tentou minimizar essas descobertas. Meritíssimo, essas contas foram abertas como parte da estratégia de proteção patrimonial da corporação médica do meu cliente. A senhora Richardson estava ciente dessa prática. A juíza tirou os óculos. Declaro o acordo pós-nupcial inválido devido à não divulgação material de bens. A distribuição equitativa padrão se aplicará a todos os bens conjugais, incluindo aqueles descobertos durante a investigação, mas não divulgados inicialmente. O rosto de Thomas ficou vermelho de raiva enquanto a juíza continuava. Além disso, estou profundamente preocupada com as evidências que sugerem que documentos foram retroativos para constar como bens pré-nupciais. Sr. Barnes, por favor, informe seu cliente sobre possíveis acusações de perjúrio por apresentar documentação falsificada a este tribunal. Esta foi a primeira grande vitória em nossa batalha judicial, mas eu sabia que Thomas não se renderia facilmente. Ao sairmos do tribunal, ele se aproximou, apesar da ordem de restrição, com a voz baixa e ameaçadora. Você acha que venceu? Eu construí tudo o que tínhamos. Você não era nada antes de mim e não será nada quando isso acabar. Sofia se colocou entre nós. Afaste-se, Dr. Richardson. O senhor está violando uma ordem judicial. Diga à sua cliente para desistir dessa cruzada vingativa, rosnou ele, ou farei com que ela se arrependa de cada minuto. Os oficiais de justiça intervieram, escoltando Thomas para longe enquanto Sofia documentava a interação para outra violação da ordem de restrição. Naquela noite, recebi uma visita inesperada em minha casa em Lakewood. Madison chegou agitada, olhando repetidamente por cima do ombro enquanto se apressava para minha porta. Ele sabe das provas que você reuniu, ela desabafou ao entrar. Não só a questão financeira, a fraude de receitas, os esquemas de cobrança, tudo isso.
Ele e minha mãe estão destruindo registros. Eles apagaram computadores, destruíram documentos. Thomas disse que resolveria o problema Meliel permanentemente se a investigação do conselho médico prosseguisse. Suas mãos tremiam ao aceitar o chá que ofereci. Nunca o vi assim. Ele está se desfazendo. Mamãe também. Estão falando em liquidar tudo e deixar o país. Entrei em contato com Sofia imediatamente, que aconselhou acelerar nosso cronograma. Precisamos levar essas provas às autoridades agora, disse ela. A ameaça muda tudo. Na manhã seguinte, Sofia e eu nos encontramos com o promotor assistente James Shane, que apresentou nossa documentação completa dos crimes financeiros, fraude de seguros e esquema de medicamentos prescritos de Thomas. O promotor Shane analisou as evidências com crescente preocupação. Isso vai muito além do processo de divórcio, confirmou. Estamos investigando vários crimes: fraude eletrônica, fraude de seguros, violações de substâncias controladas e, possivelmente, lavagem de dinheiro. Ele fechou a pasta. Precisarei de declarações formais de vocês dois e provavelmente exigirei depoimentos perante um grande júri. Hesitei. Há uma enfermeira que forneceu provas cruciais sobre o esquema de prescrição. Ela foi transferida por medo de retaliação. Ela pode ser protegida? Podemos providenciar depoimentos remotos e proteção a testemunhas, se necessário, garantiu Michen. O mesmo se aplica à senhora Richardson. Esses casos podem se tornar perigosos rapidamente. Em 48 horas, mandados de busca foram cumpridos no consultório médico de Thomas, em nossa antiga casa e na residência de Eleanor. O noticiário local publicou imagens de investigadores removendo caixas de registros e equipamentos de informática. Thomas, tentando sair do local, gritou para os repórteres que era vítima das invenções de uma ex-mulher vingativa. Eleanor foi mais estratégica, fazendo uma declaração composta, descrevendo-me como uma mulher problemática, criando fantasias para explicar o abandono de um casamento bem-sucedido. Ela se retratou como a sogra preocupada que só queria a harmonia familiar. A campanha de relações públicas fracassou no dia seguinte, quando o hospital anunciou que sua investigação interna havia encontrado evidências substanciais de práticas de cobrança indevidas e irregularidades na prescrição médica no departamento de Thomas. Seus privilégios médicos foram suspensos até uma nova análise. O Conselho Médico prosseguiu com sua própria declaração, anunciando a suspensão emergencial da licença de Thomas enquanto investigava alegações de negligência grave e má conduta profissional. À medida que essas consequências profissionais se acumulavam, o foco de Thomas em mim se intensificou. Apesar da ordem de restrição, ele apareceu no meu prédio, tentando me confrontar no estacionamento até que a segurança interviesse. Ele ligou repetidamente de números bloqueados, deixando mensagens cada vez mais incoerentes. Ele contatou amigos em comum, buscando informações sobre meus movimentos e atividades. Quando essas tentativas falharam, ele atingiu um novo nível de desespero. Durante um depoimento agendado relacionado ao divórcio, o advogado de Thomas solicitou um breve recesso. Quando os procedimentos foram retomados, Thomas fez uma proposta surpreendente. Estou disposto a oferecer um acordo, anunciou, deslizando um documento sobre a mesa. 3 milhões de dólares, a casa em Glen Haven e minha metade de todas as contas conjuntas. Em troca, a senhora Richardson retirará todas as alegações de irregularidades financeiras e não prestará mais declarações aos investigadores. Sofia e eu trocamos olhares antes de ela responder. Você está se oferecendo para pagar meu cliente para obstruir a justiça em uma investigação criminal em andamento? Seu advogado interveio rapidamente. Não foi isso que o Dr. Richardson quis dizer. Ele está simplesmente buscando resolver a questão civil rapidamente. Vinculando explicitamente um acordo financeiro à cooperação do meu cliente com as autoridades, retrucou Sofia. Sou obrigada a reportar esta oferta ao Ministério Público. Thomas bateu com o punho na mesa. Você destruiu tudo que eu construí. 15 anos de casamento, e é assim que você retribui a minha generosidade. Eu fiz de você quem você é. Naquele momento, finalmente falei diretamente com um homem que controlou minha vida por 15 anos. Não, Thomas. Você tentou apagar quem eu era, a mulher com quem você se casou, aquela com sonhos, ambições e integridade. Você quase conseguiu. Recolhi meus papéis calmamente. Não quero seu dinheiro.
Quero justiça para mim e para todos os outros que você prejudicou com sua arrogância e ganância. A oferta de acordo, como Sofia previu, só fortaleceu o caso criminal contra Thomas. O promotor interpretou isso como consciência de culpa e potencial manipulação de testemunhas. Um grande júri foi convocado e as acusações foram apresentadas, 37 acusações, incluindo fraude, violações de substâncias controladas e conspiração. Eleanor foi apontada como co-conspiradora nos crimes financeiros. As provas apresentadas por Madison se mostraram cruciais, documentando o papel ativo de Eleanor na ocultação de bens e na falsificação de registros. Ela enfrentou suas próprias acusações de conspiração e cumplicidade após o ocorrido. As prisões viraram notícia nacional. Cirurgião proeminente e mãe acusados de esquema de fraude em massa, diziam as manchetes. Fotos mostravam Thomas e Eleanor sendo levados para fora de suas casas algemados, com expressões que misturavam choque e fúria. Madison, embora devastada pela desgraça pública de sua família, manteve sua decisão de cooperar com as autoridades. Eles me ensinaram que lealdade significa proteger segredos de família a qualquer custo, disse-me ela durante um jantar tranquilo em minha casa. Finalmente percebi que a verdadeira lealdade significa defender a verdade, mesmo quando dói. Thomas e Eleanor foram libertados sob fiança, com monitoramento eletrônico e entrega de seus passaportes. Seus bens foram congelados enquanto aguardavam o julgamento, deixando-os dependentes de empréstimos de amigos cada vez mais distantes para a representação legal. O processo criminal ofuscou nosso processo de divórcio, que o juiz Coleman acelerou dadas as circunstâncias. O acordo final refletiu a contabilização integral dos bens conjugais, incluindo aqueles que Thomas tentou ocultar. Além das considerações financeiras, o tribunal reconheceu os danos emocionais e profissionais que sofri durante o casamento. O enfraquecimento sistemático das oportunidades profissionais e da autonomia pessoal da Sra. Richardson constitui uma forma de abuso econômico, observou a juíza Coleman em sua decisão. Este tribunal considera tais fatores ao determinar a distribuição equitativa em casos em que um dos cônjuges comprovadamente suprimiu a capacidade de ganho e a independência do outro. À medida que o processo criminal avançava, ex-pacientes e colegas apresentaram novas alegações contra Thomas, histórias de bullying, assédio sexual e negligência médica, encobertas por intimidação. O prestigiado consultório que ele havia construído revelou-se um ambiente tóxico, pautado pelo medo e pela manipulação. Thomas, vendo sua reputação ruir junto com sua liberdade, fez uma última tentativa desesperada de retomar o controle. Apesar da ordem de restrição e das condições da fiança que proibiam o contato, ele apareceu em minha casa às 3 da manhã, acionando alarmes de segurança e gravações de câmeras. A polícia chegou e o encontrou tentando desativar o sistema de segurança, visivelmente embriagado e portando o que descreveram como ferramentas de arrombamento. A violação das condições da fiança e da ordem de restrição resultou na revogação de sua fiança. Ele foi mantido sob custódia aguardando julgamento. Eleanor, enfrentando repentinamente as consequências de seus atos sem a proteção de Thomas, sofreu o que seus advogados descreveram como um evento cardíaco induzido por estresse. Embora não representasse risco de vida, o evento atrasou os procedimentos judiciais e lhe rendeu alguma simpatia pública até que registros surgiram mostrando que ela havia exagerado os sintomas para evitar comparecer ao tribunal no passado. Enquanto Thomas aguardava julgamento na cadeia do condado e Eleanor se recuperava em prisão domiciliar, me vi no centro de uma atenção pública inesperada. Grupos de mulheres me contataram para falar sobre abuso financeiro. Organizações jurídicas solicitaram apresentações sobre documentação de ativos ocultos. Publicações financeiras buscaram entrevistas sobre proteção no casamento. A história de como uma esposa controlada e isolada havia reunido evidências metodicamente e construído um plano de fuga, mantendo uma fachada impecável, repercutiu amplamente. Aceitei participar de palestras selecionadas, na esperança de que minha experiência pudesse ajudar outras pessoas a reconhecer sinais de alerta que eu havia ignorado por muito tempo. Durante todo esse tempo, mantive a privacidade da minha vida cotidiana em Lakewood. Minha casa continuou sendo meu santuário. Meu negócio continuou a crescer, agora especializado em ajudar mulheres a alcançar a independência financeira durante grandes transições de vida. Desenvolvi uma expertise específica em ajudar aquelas que estavam saindo de relacionamentos controladores ou abusivos. A mulher que Thomas tentará menosprezar não apenas sobreviveu, como prosperou. A vingança que ele temia era simplesmente a consequência natural de suas próprias ações expostas à luz.
em uma manhã fresca de outono, quase 2 anos depois de encontrar meus pertences espalhados pelo gramado, sentei-me no Tribunal Federal aguardando a resolução final do caso criminal de Thomas. O julgamento havia sido adiado diversas vezes por manobras processuais. Mas, finalmente, diante de evidências contundentes e da perspectiva de décadas na prisão, Thomas concordou com um acordo judicial. O tribunal estava quase vazio. A atenção da mídia já havia se voltado para escândalos mais recentes. Sofia sentou-se ao meu lado, sua presença um conforto após a longa jornada que havíamos trilhado juntas. Madison ocupava uma fileira atrás de nós, dividida entre a lealdade familiar e seu compromisso com a verdade. Thomas entrou com um macacão de presidiário, algemado e escoltado por policiais. Ele havia perdido peso e sua aparência antes imaculada estava agora abatida. Ele mal olhou na minha direção enquanto se sentava ao lado do advogado. O juiz Martin Rives revisou os termos do acordo de confissão de culpa, confissões de culpa em 12 acusações de fraude e violação de substâncias controladas em troca da retirada das acusações contra Eleanor, que havia sido diagnosticada com demência em estágio inicial durante o processo. Antes de aceitar esta confissão de culpa, o juiz Rives dirigiu-se diretamente a Thomas: "Quero garantir que você entenda suas implicações. Você renunciará à sua licença médica permanentemente. Cumprirá uma pena mínima de 8 anos em uma prisão federal. Você restituirá às seguradoras, aos pacientes e ao hospital um valor superior a 4 milhões de dólares. É este o seu entendimento do acordo?" Thomas assentiu, cansado. "Sim, meritíssimo." "E a senhora entra com esta alegação voluntariamente, sem coerção?" "Sim, meritíssimo." O juiz se virou para mim. "Senhora Richardson, como parte denunciante inicial neste caso, a senhora tem o direito de fazer uma declaração de impacto da vítima, se desejar." Aproximei-me do pódio e encarei Thomas diretamente pela primeira vez em meses. A declaração preparada em minhas mãos de repente pareceu inadequada para o momento. 15 anos atrás, casei-me com um homem que eu acreditava ser meu parceiro, comecei. Apoiei seus sonhos, sacrifiquei minhas próprias ambições e confiei a ele meu futuro. Em troca, ele me isolou sistematicamente, controlou nossas finanças e se preparou para me descartar quando eu não fosse mais útil. Thomas olhou fixamente para a mesa à sua frente enquanto eu continuava. Os crimes financeiros que nos trazem aqui hoje refletem um padrão de comportamento que se estendeu além das práticas comerciais, chegando ao nosso casamento. O mesmo direito que levou o Dr. Richardson a fraudar seguradoras o levou a me fraudar por anos que jamais poderei recuperar. Fiz uma pausa, organizando meus pensamentos. Não falo hoje em busca de vingança. Superei essa necessidade. Falo pelos pacientes que confiaram nele, pelos colegas que ele intimidou e pelas mulheres como eu, que ainda podem estar presas em gaiolas douradas, se perguntando se a liberdade é possível. Thomas finalmente ergueu os olhos com uma expressão indecifrável. "Espero que o tempo que temos pela frente ofereça oportunidades de reflexão e mudança genuína", concluí. Embora nosso casamento tenha morrido naquele gramado há 2 anos, descobri que finais podem ser começos disfarçados. Reconstruí minha vida com base na verdade, e não nas aparências. Desejo a mesma possibilidade a todos os que foram prejudicados por essas ações, incluindo o próprio Dr. Richardson. O juiz Rives me agradeceu antes de aceitar formalmente o acordo e proferir a sentença. Enquanto Thomas era levado embora, ele parou brevemente ao meu lado. "Nunca pensei que você fosse capaz disso", disse-ele calmamente. "Esse erro sempre foi seu", respondi. Do lado de fora do tribunal, Madison se aproximou hesitante. "A casa de repouso da minha mãe permite visitas às quartas-feiras e domingos. Ela pergunta por você às vezes, nos momentos mais tranquilos." Apertei sua mão. "Talvez um dia. Por enquanto, sou grata pela sua coragem em meio a tudo isso." Nossa improvável amizade tinha sido um presente inesperado dessa provação. A filha da mulher que tentará me destruir havia se tornado uma das minhas maiores apoiadoras. Nos meses seguintes, concentrei-me em transformar minha experiência em algo significativo. Com parte do meu acordo de divórcio, criei a Fundação Diana Harrison, em homenagem à minha avó, que oferece recursos para mulheres presas em relacionamentos financeiramente controladores. A fundação ofereceu auxílios emergenciais, assistência jurídica e educação financeira.
Desenvolvemos programas específicos para mulheres casadas com profissionais de alta renda, abordando os desafios únicos de escapar do que pareciam ser vidas privilegiadas. Minha casa secreta em Lakewood tornou-se meu lar permanente, não mais um esconderijo, mas um verdadeiro reflexo dos meus gostos e prioridades. Ampliei o jardim, adicionando uma seção memorial com as rosas favoritas da minha avó e uma pequena placa com sua sabedoria: às vezes, a coisa mais forte é ir embora. O sucesso profissional também veio em seguida. A Richardson Financial Solutions cresceu e passou a contar com mais 3 consultores especializados em planejamento financeiro para divórcios. Escrevi um livro sobre autonomia financeira no casamento, que se tornou leitura obrigatória em vários cursos universitários sobre violência doméstica. Brooke entrou em contato comigo após se mudar para o Oregon, expressando gratidão por proteger sua identidade durante a investigação. Ela havia retornado à faculdade para se tornar educadora em enfermagem, determinada a ensinar práticas éticas a futuros profissionais de saúde. Sempre me arrependerei do meu papel em magoá-la, escreveu ela. Mas estou tentando criar algo positivo a partir desse erro, assim como você fez. O estado de Eleanor piorou mais rápido do que o esperado, talvez acelerado pelo estresse e pela perda do papel controlador que ela havia desempenhado por décadas. Madison se tornou sua principal cuidadora, lidando com a dolorosa ironia de cuidar de uma mãe que havia causado tantos danos. Ela fala sobre o seu casamento às vezes, Madison compartilhou durante um de nossos jantares mensais. Ela realmente parece orgulhosa de como tudo era lindo. O passado está se tornando mais real para ela do que o presente. Descobri que conseguia pensar em Eleanor com algo próximo da pena em vez da raiva, uma mulher que construiu sua identidade em torno do sucesso e do status do filho, disposta a sacrificar a integridade, eventualmente, a liberdade para manter essa ilusão. 6 meses após sua sentença, recebi uma carta de Thomas. O capelão da prisão havia incentivado os detentos a se redimirem como parte de sua reabilitação. Suas palavras pareciam genuínas, embora não totalmente conscientes de si mesmas. Ainda não entendo como tudo se desfez tão completamente. A vida que construí, a reputação que conquistei, o futuro que planejei, tudo se foi. Culpei você por destruir tudo, mas, em momentos de honestidade, reconheço que eu mesmo destruí, decisão por decisão, compromisso por compromisso. Não espero perdão. Ainda nem tenho certeza se me arrependo das coisas certas, mas queria que você soubesse que estou tentando entender onde tudo deu errado. Talvez seja um começo. Não respondi imediatamente, sem saber se a comunicação servia para algum propósito para qualquer um de nós. Por fim, enviei um bilhete simples, acusando o recebimento da carta e desejando-lhe boa sorte em sua jornada rumo à compreensão. Alguns capítulos precisam ser encerrados com delicadeza, em vez de serem fechados com força. 3 anos depois de encontrar meus pertences no gramado, subi ao pódio de um evento beneficente para um abrigo de mulheres e compartilhei minha história publicamente pela primeira vez. O público incluía sobreviventes, defensores e profissionais que trabalham para lidar com a violência doméstica em todas as suas formas. A violência financeira não deixa marcas visíveis, expliquei. Seu poder reside no isolamento e na dependência. A gaiola dourada pode parecer bonita por fora, mas continua sendo uma gaiola. Descrevi os sinais de alerta que não havia percebido: a limitação gradual da minha carreira, o isolamento de amigos e familiares, o controle exclusivo das decisões financeiras, apesar da minha expertise na área. A liberdade começa com a preparação, continuei. Para mim, isso significou anos documentando, economizando e criando uma vida paralela, mantendo uma fachada perfeita. Nem todo mundo tem esse luxo de tempo ou recursos, e é por isso que organizações como este abrigo são essenciais. Após minha apresentação, mulheres se aproximaram para compartilhar suas próprias histórias, algumas ainda presas, outras recentemente libertadas, depois de muitos anos reconstruindo vidas destruídas pelo controle e pela manipulação. Uma jovem, segurando um caderno surrado, esperou até que as outras fossem embora. Estou documentando tudo há 8 meses, sussurrou. Meu marido não sabe que criei um fundo para fuga. Ouvir sua história me faz acreditar que posso realmente sair. Naquele momento, reconheci o ciclo completo da minha jornada, da esposa controlada do médico a uma mulher que ajudava outras a encontrar seus próprios caminhos para a liberdade. Minha avó Diana me mostrou que a independência financeira era a base da autonomia pessoal. Através de suas lições e seu legado, encontrei a força para seguir em frente e reconstruir.
Agora eu estava transmitindo essa sabedoria adiante, criando uma rede de apoio para mulheres que ainda encontravam a saída de belas prisões. Cada vez que voltava para minha casa em Lakewood, a casa que eu havia preparado em segredo e agora desfrutava em liberdade, sentia uma profunda gratidão. O jardim amplo, o escritório em casa onde eu aconselhava clientes, o recanto tranquilo de leitura com vista para o riacho, tudo representava escolhas feitas por mim mesma, em vez de manter as aparências ou agradar aos outros. A esposa perfeita do médico havia desaparecido, substituída por uma mulher confortável com a imperfeição e autenticidade. A fachada rachou e depois se estilhaçou completamente, revelando algo muito mais valioso do que a imagem polida que Thomas exigirá. No 5º aniversário da morte da minha avó, visitei seu túmulo com flores frescas e notícias das conquistas da fundação. Ao lado da lápide simples, senti sua presença na sabedoria que me guiou pelos momentos mais sombrios. Você tinha razão, disse em voz alta. Às vezes, a coisa mais forte é ir embora, e às vezes o que parece ser um fim é, na verdade, o começo de tudo o que importa. Compartilhei minha história hoje não apenas para descrever o que aconteceu, mas para me conectar com outras pessoas que possam se identificar com a minha experiência. A traição familiar deixa feridas que levam tempo para cicatrizar, mas essa cura é possível. Se a minha jornada ressoou com você, adoraria saber sua opinião nos comentários. Que traição familiar você presenciou ou vivenciou? E como encontrou forças para seguir em frente? Compartilhe, curta e inscreva-se se quiser ouvir mais histórias de superação da manipulação familiar e busca por justiça. Seu apoio ajuda este canal a alcançar outras pessoas que possam estar se sentindo sozinhas em situações semelhantes. Lembre-se, o primeiro passo para resgatar seu poder é reconhecer quando ele foi tirado de você. Obrigada por ouvir minha história de como me transformei de uma esposa controlada em uma mulher que ajuda outras a encontrar sua liberdade.